Oi, terceira série, bom dia. Vamos corrigir a nossa tarefa, tá? Ontem vocês tiveram uma aula sobre força elástica e uma aula sobre força de atrito, né? Relembramos esses dois conteúdos e vocês tinham os exercícios da página 19 para fazer, né? Da aula de ontem. Então vamos para a correção desses exercícios agora, tá? Acompanhem lá a resolução junto comigo. Estão todos na página 19 do nosso revisional. E nós tínhamos os exercícios 13, 14, 15 e 16. Tá? Então, o exercício 13, gente, diz assim, que durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen e nos arranques ele tem os seguintes resultados. Então, lá, na semana 1 ele conseguiu esticar 20 centímetros o elástico, na semana 2, 24, depois 26, depois 27 e depois 28, né? Onde o ΔX lá é a elongação da tira de elástico, tanto que ele esticou. Então, o máximo de força atingido pelo atleta, sabendo que a constante elástica da tira é 300 Newton por metro e que obedece à lei de Hooke, é em Newton quanto? Então, qual que é a máxima força que ele conseguiu para fazer? A máxima força que ele fez foi quando a deformação foi maior, né? Quando ele esticou o máximo que ele pôde o elástico, que seria na semana 5, tá? E a fórmula da força elástica, gente, é K vezes X, tá? Então, nós queremos descobrir o valor da força. O K, que é a constante elástica lá, é 300. E o X, a deformação, é 28 centímetros. Mas nós não podemos usar centímetro, tá, gente, no sistema internacional. Então, 0,28. Que 28 centímetros eu preciso dividir por 100 para transformar para metro. Aí fica certinho para colocar na fórmula, tá? Então, multiplicando aqui 300 por 0,28, gente, eu obtenho o valor de 84 newtons, tá? Esse é o valor da força elástica que está agindo na tira, tá? E vocês vão marcar X lá, então, na alternativa E, 84, tá? Agora, o exercício 14, está falando do arco e flecha, né? O tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris, no ano de 1900, a partir do século 19, que até teve um outro exercício que falou, né, a respeito disso, de um outro exercício que a gente resolveu. Então, o arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica armazenada quando a corda do arco é tensionada em energia cinética que é transferida para a flecha quando ela adquire movimento, né? Então, no experimento, eles mediram lá a força necessária para tensionar o arco e a deformação, tá? Então, uma força de 160 newtons deformou em 10 centímetros o arco, 320 newtons deformou 20 centímetros o arco e 480 newtons deformou 30 centímetros o arco. Eles querem saber o valor em unidades da constante elástica do arco, tá? Então, o K, eles querem a constante elástica. Então, ó, na nossa fórmula aqui, F igual a K vezes X. Aqui tanto faz o valor de F que vocês vão retirar da tabela, mas tem que pegar o X correspondente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego aqui o F 160, eu vou pegar o X 10 centímetros, que daí equivale a 0,1 metro, porque tem que dividir por 100, né, para virar metro. Então, passa para lá dividindo, ó, eu vou ficar com 1.600 Newton por metro, tá? Que eu usei Newton e aqui eu usei metro. Então, essa alternativa eu não tenho, gente, 1.600 Newton por metro, tá? Mas aí, ó, a letra A diz 16 metros por Newton, não pode ser, que metro por Newton não é unidade. A letra B diz 1,6 kN por metro. Então, aqui, ó, esse valor para transformar para kN é só dividir por 1000, gente. Então, fica aqui, ó, 1,6 kN por metro. Essa é a alternativa correta, tá? Vocês vão marcar X lá na letra B. Agora vamos lá para o exercício 15 e o exercício 16, que agora os dois são de força de atrito, tá? Os dois aqui eram de força elástica, agora nós vamos para a força de atrito. Então, no exercício 15 está dizendo que a faixa de pedestres é uma conquista do cidadão, a qual vem se consolidando na construção de novas avenidas nas grandes cidades brasileiras. Um motorista estava trafegando lá com uma velocidade de 54 km por hora, e ele observa um pedestre atravessando a faixa e aciona os freios, tá? Porque ele vai tentar frear antes de chegar na faixa de pedestres. E ele aplica, então, uma desaceleração constante no veículo, que demora 5 segundos para parar, tá? Então, ele estava a 54 km por hora,
pisou no freio e daí o carro começou a frear e em 5 segundos ele parou. Sabendo que o motorista conseguiu respeitar a faixa, afirma-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada vale quanto? Tá? Então aqui, gente, quando o carro está freando, a força que está agindo para o carro frear é a força de atrito. Tá? O atrito estático é o atrito que age nos objetos, nos corpos, quando eles estão freando. E eu calculo ele fazendo μ vezes N. Tá? Mas aí aqui, o que a gente sabe? O coeficiente de atrito é o que eu quero descobrir. Tá? Então aqui eu já não poderia utilizar só essa fórmula, porque daqui eu tenho várias incógnitas, né? Que eu não sei como calculá-las, descobrir as 3 incógnitas, por exemplo. Então vamos pensar em outra fórmula que a gente pode utilizar nesse exercício. Eles estão falando de desaceleração. Vocês lembram qual que é a fórmula da aceleração? Quando um objeto está aumentando sua velocidade ou diminuindo, sempre que tem variação de velocidade, tem aceleração tangencial, tá? Que é a velocidade dividida por tempo, a fórmula. Então aqui, ó, de 54 km por hora para zero, a variação foi 54 km por hora, né? Mas eu não posso usar km por hora, tá, gente? 54 km por hora, eu preciso dividir por 3,6, que equivale a 15 metros por segundo. E no exercício falou que demorou 5 segundos para ele parar. Então, ó, eu sei que a aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Negativo porque ele está freando, mas aqui não tem problema, né? A gente está falando só do... Mas agora pensa, eu estou falando de força e aceleração. Quando eu falo de força e aceleração, sempre eu posso utilizar a segunda lei de Newton, tá, gente? A segunda lei de Newton, lembra lá? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força resultante aqui, qual que é a única força que está agindo no carro quando ele está freando? A força de atrito, tá? Então aqui, ó, no lugar dessa força, eu vou substituir a fórmula do atrito, ó. μ vezes N é igual a M vezes A, tá? Daí, ó, o μ eu quero descobrir. O M, gente, a força normal nos objetos que estão aqui no plano, né? E que não tem outras forças externas agindo, eu tenho o atrito agindo na horizontal, mas na vertical eu só tenho peso e normal agindo no carro. Então, o peso é igual a normal. Então, aqui no lugar da normal, ó, eu posso substituir M vezes G, porque peso é M vezes G. Tá? E agora, ó, massa de um lado, massa do outro, posso cortar. Que antes era um problema, porque eu não tinha massa para resolver, ele eliminou. Tá? E agora aqui, ó, o coeficiente de atrito vai ser A sobre G. O G passa para lá dividindo. Então, a nossa aceleração é 3 e a gravidade é sempre 10. Então, o meu coeficiente de atrito é 0,3. Tá? E assim nós finalizamos o exercício 15. Agora vamos lá para o último exercício da tarefa, que era o nosso exercício 16, que também é de força de atrito. Tá? Então lá diz assim, que vocês têm um bloco de 10 kg inicialmente em repouso sobre uma superfície reta e horizontal, com atrito, e os coeficientes de atrito estático e cinético, ou dinâmico, né, são 0,5 e 0,3. Nós vamos aplicar várias forças no corpo e eu quero descobrir o que acontece com o bloco, tá? Então aqui, gente, ó, a massa é 10 kg, o coeficiente de atrito estático, que é aquele que eu deixo o objeto parado, é 0,5, e o dinâmico ou cinético, que é quando o corpo está em movimento, é 0,3. Tá? Como o objeto está inicialmente em repouso aqui numa superfície, ó, eu sei que vai agir uma força F puxando ele para frente e vai surgir um atrito para trás reagindo. Mas aqui na vertical, ó, eu só tenho peso para baixo e normal para cima. O que significa? Que o peso e a normal são iguais. Tá? Então aqui, ó, o peso é igual a normal, que é igual. Se esse objeto tem 10 kg, o peso dele é 100 newtons, e a normal também. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou calcular os dois tipos de atrito aqui, tá? O estático e o cinético. Por quê? Porque eu preciso saber o valor do atrito estático para eu saber qual força que eu tenho que fazer para tirar o objeto do repouso. E daí depois eu preciso saber o valor do cinético para saber se esse objeto se mantém em repouso, se ele vai acelerar, se ele vai frear, tá? Então aqui, as duas fórmulas, tanto para atrito estático quanto cinético, é μ vezes N a fórmula, só que vai mudar o valor do μ. Né? Então aqui, ó, o nosso atrito é estático. Vamos calcular aqui.
Então, o coeficiente de atrito estático é 0,5 e a normal é 100. Então, eu descobri que o atrito vale 50. Eu preciso fazer uma força pelo menos de 50 newtons para tirar o objeto do repouso. Tá? E agora o atrito dinâmico. Depois que ele entra em movimento, o atrito diminui. Tá? Daí ele passa a ser o atrito dinâmico. E o coeficiente é 0,3 e a normal é 100. Então, significa que eu preciso aí de uma força só de 30 newtons para manter o objeto em movimento. Tá? Então, na letra A, quando eu faço uma força de 0 newtons, o que acontece? Nada, porque eu ainda não venci o atrito. Então, o objeto fica em repouso. Tá? Na letra B, quando eu aplico uma força de 20 newtons, o objeto permanece em repouso. Tá? Porque eu ainda não venci o atrito estático. Agora, se eu aplico uma força de 40 newtons, o que vai acontecer com o bloco? Ainda não venci o atrito estático, permanece em repouso. A letra D. Se eu aplico uma força de 50 newtons, aí eu consigo vencer o atrito. Tá? Então, só que daí fica aqui, ó, 50 para cá e 50 para cá, as forças se anulam. A resultante vai ser 0, então significa que vai ser movimento retilíneo uniforme. Tá? O meu bloco vai fazer um movimento sem acelerar e nem frear, com velocidade constante, porque a força resultante vai ser nula. Tá? Aí agora a letra E, se eu aplico uma força de 60 newtons, eu venço o atrito. Tá? E daí o que acontece? Ela é maior, então o meu objeto vai acelerar. Tá? Então eu tenho um movimento uniformemente variado, tá? Movimento acelerado. Agora, na letra F, gente, eles estão falando assim, que eu vou aplicar uma força de 35 newtons, mas com o bloco já em movimento. Então, se o bloco em movimento, ele precisa de 30 newtons só para se mover. Se eu estou aplicando 35, estou aplicando mais do que ele precisa. Então, ele também vai estar em movimento uniformemente variado. Tá? Na letra G, se eu aplico uma força de 30 newtons com o objeto já em movimento, ele só precisa de 30 para se mover. Então, eu estou aplicando exatamente o que ele precisa. Então, vai ser um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Tá? E a letra H, ele se move para a direita com uma velocidade de intensidade V, com uma força igual a 0 e apenas a força de atrito agindo sobre ele. Então, nesse caso, gente, como não tem mais forças agindo sobre ele, apenas o atrito, ele vai desacelerando aos poucos, tá? Então, também é um movimento uniformemente variado, só que nesse caso, movimento retardado, que o objeto vai estar freando. Já nesses casos aqui, o objeto ia estar acelerando, porque a força que estava puxando para frente era maior do que a força que estava puxando para trás, tá? E assim nós finalizamos a nossa correção da tarefa sobre os exercícios. Quarta-feira nós temos mais uma aula de física, então a gente vai fazer uma listinha de exercícios sobre força elástica e força de atrito para vocês fixarem um pouquinho melhor, tá? Então até a próxima aula.